Olha só, já abri minha máquina aqui em primeira mão para você, deixa eu voltar um pouquinho mais. Uma dica que eu dou é sempre quando você for mexer, eu não recomendo que você abra o seu notebook se você não sabe o que você está fazendo. Olha aqui, ó, que eu falei do HD, ó, onde ele está aqui. Olha aqui a memória, onde ela fica. Tá vendo que tem mais outro espaço aqui para memória? É onde eu vou colocar essa memória nova aqui para deixar meu computador com mais memória. Então, quando você quer colocar mais memória, é isso que nós estamos fazendo. Não é aumentando a capacidade de armazenamento, mas nós estamos aumentando a capacidade de memória. A capacidade de memória torna o computador mais rápido porque ela poupa bastante do processador. Aqui nós temos a bateria. Sabe quando seu computador fica com a hora errada e mesmo depois de você arrumar, quando você desliga o computador e liga ele de novo e a hora ainda está errada? É exatamente a bateria que mantém as configurações da BIOS. A BIOS é onde é armazenadas as informações de fábrica da máquina. Então, no caso, toda vez a BIOS é zerada se você tira a bateria ou se você deixa ela descarregar. Por isso que nós perdemos a hora. É como se fosse um celular que você tira a bateria dele, quando você tira a hora não desconfigura. O que mantém as configurações ativas na sua máquina é a bateria também. Continuando as dicas que eu estava dando para você, se você pegar uma máquina bacana, que vai acontecer? Ela vai ter uma qualidade de som boa, tá vendo aqui, ó, saída de áudio aqui, saída de áudio aqui. Aqui onde tem a câmera frontal, ao lado já vai ter um microfone com uma captação boa. Então assim, o que eu recomendo para você que quer um computador somente para acessar a internet, somente para visualizar site ou para você fazer videochamada, videoconferência, mas você não tem assim um grande número de processamento, só vai usar seu computador para coisas básicas, então a configuração é a mínima que eu te passei. Pelo menos um Core i3, né, o processador, 1 TB de HD, isso daí é de lei, pelo menos 1 TB de HD, tá? 4 GB de memória é o mínimo do mínimo, se você vai utilizar ele para essas funções. E esse é o mínimo do mínimo se você quer um computador básico para você trabalhar em casa, somente para você acessar e fazer essas coisas básicas. Agora, se você quer um computador realmente que atenda aí a sua demanda do dia a dia, não sei se você vai gravar vídeos, se você vai fazer algum tipo de edição, mexer com algum programa de edição como Adobe Premiere, Photoshop, aí você vai precisar de boa quantidade de memória. Então eu recomendo que você pegue um computador que tenha mais de uma entrada de memória, porque por mais que ele suporte no máximo 16, você pode comprar um pente de 8 e depois mais outro pente de 8. E aí não vai pesar no seu bolso, porque um pente de 16 GB de memória é muito caro, viu? Então você comprar um de 8 e depois tendo já um de 8 é ótimo. Então assim, o mínimo para quem quer mexer com edição é 8 GB, o mínimo. E pode ser que ainda trave um pouco. Então assim, o mais recomendado na minha opinião é que você deixe com mais de 8 GB de memória para você aí não ter nenhuma dor de cabeça. Agora, você que quer a sua máquina para jogar, você precisa de pelo menos aí uns 16. Dependendo do jogo que você vai jogar, você vai ter que ter uns 16 GB de memória, além de uma placa de vídeo. Ou seja, se você comprar aí um notebook que não tem a placa de vídeo, depois é mais trabalhoso para você conseguir fazer isso. Eu nem sei se você consegue depois colocar uma placa de vídeo nela, porque geralmente já vem de fábrica a placa de vídeo. Aí você me fala, pô Denil, você falou um monte de coisa, mas eu quero um computador bom mesmo, um computador que não me dê dor de cabeça. Então procure notebooks que tenham placa de vídeo. Exatamente, aqueles que vêm com placa de vídeo, geralmente ele já tem uma pré-configuração muito boa, que nem no caso desse daqui, ele já vem com a placa de vídeo, então ele já vai ter uma placa de áudio boa, ele já vai ter mais um pente de memória para você colocar, ele já vai vir com HD de 1 TB, ele já vai vir com processador de no mínimo um Core i5 para cima, e aí você colocando mais outro pente de memória vai ficar ótimo. E outra coisa, por que eu recomendo para trabalho você utilizar um notebook e não um desktop? Pelas horas que você vai deixar sua máquina ligada. Se você, sei lá, eu não gosto muito de falar isso, mas se você tá muito na dúvida e você quer escolher um notebook bom, você procura nas versões gamers. As versões gamers tem que vir placa de vídeo.
tem que vir com um processador bom, tem que vir com memória boa. Então, você comprando na versão gamer, você não vai errar. Mas o que acontece? Tem muitos aí colocando versão gamer para um computador aí que é básico, né? Isso está acontecendo muito nas linhas de desktop, mas na questão dos laptops, notebooks, não está acontecendo tanto isso. Então por isso que eu tô dando essa dica para você. É muita coisa para gravar. Fala, qual que é o notebook? Se você quer um notebook bom, você fala, qual que é o notebook que eu posso jogar com ele? Eu mexo com AutoCAD, eu quero fazer edição. Com certeza, a pessoa sabe que para rodar esse tipo de programa, para rodar jogo bom, precisa ter memória boa, precisa ter processador bom, precisa ter placa de vídeo, certo? E aí, voltando ao que eu estava falando, por que eu recomendo um notebook ao invés de um desktop para você trabalhar em casa? É pela questão do consumo de energia. Se você vai utilizar um computador com a configuração boa gamer na sua casa para você trabalhar o dia inteiro, você vai ver o quanto vai ficar cara a sua conta de luz. E agora essas demandas só vêm aumentando. Aí imagina, você consumindo mais agora na sua casa, consumindo o dia inteiro, ainda tendo um computador gamer e você o dia inteiro ligado com ele, não tá só ligado o gabinete na tomada. Dentro daquele gabinete vai uma fonte. Você tem lá os componentes periféricos que são monitor, caixa de som, teclado, mouse, tudo isso consome energia. Então no final do mês vai pesar bastante na sua conta de luz. Então por isso a minha dica e a minha recomendação é que você tenha aí um notebook. Tá certo? Você quer trabalhar em casa? Utilize um notebook. Vai ser muito econômico aí pela questão de energia. Aí você, eu achei a tela muito pequena. Eles geralmente, esses notebooks todos, né, estão vindo com a entrada HDMI. Eu acredito que até os mais antigos tenham. Tem que ser muito antigo para não ter entrada HDMI. Então com essa entrada HDMI você pode ligar ele em um outro monitor ou até mesmo na televisão da sua casa, se você quiser. Então se você quiser jogar, você depois vai lá, embute um controle aí e joga com ele na tela da sua televisão. Você pode pegar um teclado e mouse sem fio, mexer de longe com a tela da sua televisão ou com outro monitor, e o consumo de energia vai ser bem menor você usando o notebook. E qual marca eu recomendo? Eu gostei muito dessa versão da Dell aqui que eu tenho, mas eu não sei se essa versão ainda está disponível para venda, mas eu vou colocar aí na descrição do vídeo algumas dicas e sugestões aí de notebooks que eu vi com uma configuração legal para te ajudar aí, caso você ainda tenha dúvidas depois desse vídeo. Mas não se esqueça das coisas básicas. O que eu falei? Processador, um mínimo de quanto? Isso, um Core i3. Memória, o mínimo do mínimo para quem vai usar só no nível usuário, 4 GB, isso. E quem quer mexer já com edição básica, alguma coisa assim, 8 GB, tá certo, ó. Tá vendo como você aprendeu? E quem quer jogar, a recomendação é que seja de 16 para cima. Exatamente. E qual o tamanho do HD que eu recomendo? 1 TB, exato. Se você trocar isso daqui por um SSD, você deixa seu computador ainda mais rápido. Mas isso não é necessário se ele já veio com de 1 TB e veio assim. Não recomendo que você troque, a não ser que você tenha algum problema com ele. No caso, vai durar muito tempo se você for uma pessoa cuidadosa, tá bom? E outra coisa, se você pegar ele com mais de uma entrada de memória e você tiver lá os seus 8 GB, você compra mais 8 GB e coloca aqui. E vai ficar uma beleza, tá bom? Eu vou colocar o meu aqui. Olha só, já coloquei aqui a memória nova, tá vendo? Coloquei mais 8 GB de memória para deixar agora a minha máquina bem mais rápida. E assim, tem muitas versões de memórias, eu não quis me ater a isso, tá? Porque vai DDR3, DDR4, DDR5, tem uma infinidade de tipo de memória.
Isso vai de acordo com a máquina que você quiser comprar. Então assim, eu passei para você mais ou menos a dica com relação à velocidade, porque eu sei que na questão de velocidade, você tendo bastante memória vai ser muito útil para você e para sua máquina. Eu dividi esse vídeo em duas partes para ficar até mais fácil a didática para poder explicar para você. E porque eu quis explicar em mais detalhes, porque eu sei que quando a gente tá com dúvida, a gente quer as coisas bem explicadas, bem esmiuçada, e eu fiz toda a questão de fazer esse vídeo bem picadinho para você, explicar tintim por tintim, para te dar ideias aí de comprar um notebook bem legal para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você mais gosta e não deixa de se inscrever no nosso canal. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre notebooks e eu vou falar especificamente desse notebook aqui da Dell. E basicamente muitas das dicas que eu vou passar vai servir para notebooks da Dell, porque é esse notebook que eu tenho aqui, tá bom? Então se você comprar um notebook da Dell, eu vou passar muitas outras dicas para você de configuração. Eu te mostrei ali na tela inicial, né? Mas eu vou mostrar para você como que você vê na máquina. Vou mostrar de várias formas como você pode fazer para formatar o seu notebook. Vou dar várias dicas legais para você nessa série que eu vou fazer sobre notebooks, tá bom? Tá imperdível, então eu vejo você no próximo vídeo.